Boa tarde, pessoal! Fala, galera do nono ano da nossa rede municipal de educação. Boa tarde aos coordenadores e coordenadoras, a equipe gestora que estão aí nas escolas, na orientação, na acolhida dos estudantes e na motivação. Boa tarde aos meus colegas professores que estão aí nos apoiando e nos ajudando para que esse momento aconteça. Boa tarde ao nosso intérprete Vitor, ao nosso técnico aqui, Ivanildo, que estão aqui, olha, levando até você com qualidade, com eficiência, o conhecimento, tá? Então, gostaria de iniciar essa aula falando de uma temática importante que ainda estamos vivenciando, que é o Setembro Amarelo. Com certeza você já ouviu falar, principalmente você, adolescente do nono ano, que já é mais amadurecido, tá? O Setembro Amarelo, nós sabemos, é o mês de prevenção ao suicídio. E infelizmente, quando a gente lê notícias e a gente pesquisa na internet, as taxas e os índices de suicídio continuam aumentando, tá? E a gente precisa sempre falar disso, tocar na consciência para termos cuidado como nós lidamos com a nossa saúde mental, com a nossa vida, para termos cuidado como nós lidamos com o outro, porque muitas vezes o suicídio é fruto de coisas simples que acontecem, simples não, vou mudar a palavra, de coisas desnecessárias que acontecem, muitas vezes até na escola, determinadas brincadeiras que vão se juntando ali a uma série de problemas, infelizmente às vezes levam a isso. Ou então, outras situações que se agravam nas famílias, na nossa faixa etária de juventude. Então é um momento da gente realmente parar e pensar. Nossa vida, ela tem um valor imensurável, ou seja, sem medida. É um valor infinitamente grande. E nós temos que tratá-la com esse devido valor. Cuidar dela. Cuidar da nossa saúde física, mas cuidar também da nossa saúde psicológica. Viram recentemente nas Olimpíadas? Cuidar só do corpo não é suficiente. Veja atletas super preparados que tiveram que deixar algumas competições, como foi o caso da atleta norte-americana Simone Biles, do atletismo, da ginástica, que não participou de algumas situações porque estava precisando, como ela mesma disse, cuidar da mente. Então, um atleta fisicamente preparado, mas a mente precisa ficar mais forte. E nós fazemos isso fazendo uma série de coisas, mas coisas simples, como, por exemplo, parar um pouco, respirar fundo, porque esse mundo de correrias, ele nos leva a esse tipo de coisa também. Essa vibe acelerada de rede social vai fazendo nos esquecer da gente e cuidar da nossa saúde. Então é preciso respirar, parar um pouco, como a gente está fazendo agora. Dar uma parada mesmo e pensar um pouco na gente, se cuidar, para que a gente possa continuar mais forte. Então que esse mês ele possa nos ajudar a fortalecer a consciência e a importância da nossa vida, tá? Então, vamos aí cuidar. Temos na nossa cidade e temos no nosso sistema de saúde muitos números que você pode estar discando, muitos órgãos que você pode estar procurando para fazer um alerta, para conversar, para marcar uma consulta, um momento, e assim você poder fortalecer sua saúde mental. Se você conhece alguém, de repente, às vezes é até dentro da casa da gente, a gente precisa ter esse olhar e indicar a um especialista. Se a gente puder dar um conselho, dar esse conselho, ser presença. E às vezes essa presença apenas silenciosa, ela já basta. Então vem comigo, fica aí o nosso momento de conscientização, tá? Mas que não fique só nisso, vamos à frente. Na aula de hoje, continuando o nosso estudo de matemática, nós vamos falar de um tema que envolve geometria e que envolve números, que é o volume de prismas e cilindros retos. Primeiro vamos deixar muito claro que é um volume. Quando a gente fala em volume, a gente está falando num espaço ocupado tridimensionalmente. Então, eu tenho uma figura, eu tenho um objeto
que ocupa um espaço tridimensional, em 3 dimensões. Ele tem profundidade, ele tem comprimento, ele tem largura, tá? Ele tem altura, tá bom? Quando a gente fala em volume. Prismas é um grupo de figuras geométricas que eu vou apresentar para vocês, assim como de cilindros retos. E nessa aula nós vamos aprender como calcular o volume de prismas e de cilindros retos. Os prismas, eles são chamados de sólidos do grupo dos poliedros. Aqueles que têm apenas superfícies planas. Olha aí um exemplo na nossa tela. A estrutura de um prisma tem os seguintes elementos. Tem as faces, face lateral, tá? E tem também as faces que formam a base, que é a parte da base, inferior e superior. As arestas, que são os segmentozinhos que a gente carinhosamente chama as quinas do prisma, tá certo? Isso é muito importante. Observa as bases, elas têm uma forma, as faces elas têm outra forma. A base tem forma triangular, as faces têm forma retangular, tá certo? Aí nós temos um exemplo de prisma reto, que tem uma base triangular. Tem de outros tipos, professor? Tem, nós vamos ver. Então, um prisma reto, ele é caracterizado por ter duas faces paralelas, formadas por polígonos idênticos, que são suas bases. E as demais faces formadas por retângulos, que são suas faces laterais. Em um prisma reto, as arestas laterais são perpendiculares às bases. Vamos traduzir algumas palavras importantes aqui, tá? Quando a gente diz que eles têm as faces paralelas formadas por polígonos idênticos, a gente está falando dos triângulos, que ficam paralelamente um ao outro, que não se tocam. Já as faces, se vocês observarem aí, por ter base triangular, elas têm um ponto, uma aresta em comum, né? E as arestas são perpendiculares, ou seja, elas se cruzam em determinados pontos, tá bom? Um outro exemplo de prisma reto é o cubo. Esse é muito conhecido da gente. Um dadinho, por exemplo, aquele dadinho que a gente joga para brincar, é um exemplo de cubo. Uma caixa de sapato, tá? Também não podemos considerá-la exatamente um cubo, mas ela tem a mesma quantidade de faces, porque ela tem faces retangulares, tá? Mas o cubo tem todas as faces quadradas. E aí a gente já pode ver que para calcular o volume de um cubo, nós precisamos levar em consideração as 3 dimensões que ele tem: a base, a largura e a altura, que estão representadas aí na figura, como vocês podem ver pela letra A. Então, se eu multiplico o tamanho de cada uma dessas dimensões, eu encontro o volume do cubo. E veja que o volume tem uma unidade especial. Ele é representado por esse 3 aí, que indica cúbico, ou metros cúbicos, ou centímetros cúbicos, tá certo? Então, vem nessa. Um outro exemplo aí, ó. Pronto. A caixa de sapato se assemelha mais ao paralelepípedo retângulo, como algumas pedras de calçamento por onde nós andamos. Veja, no caso do paralelepípedo retângulo, o volume dele é calculado multiplicando-se também as 3 dimensões. Aí nós vamos ter letras diferentes, porque nós temos dimensões com tamanhos diferentes, tá? Cada aresta aí tem tamanhos diferentes. Então, para diferenciar, mas o processo de cálculo é o mesmo. Basta multiplicar o valor das 3 dimensões, que nós encontramos o volume, o espaço ocupado por esse determinado sólido, tá? Então, eu vou mostrar para vocês também alguns exemplos de prismas, porque, de modo geral, o volume dele é calculado multiplicando-se o valor, as dimensões da base, pela altura, tá? Então, veja aí, prismas retos, como foi o primeiro caso que a gente viu, prismas oblíquos e prismas regulares, tá? São exemplos mais comuns. Mas nós temos também os prismas triangulares, os quadrangulares, os pentagonais, os hexagonais. Então, são todos exemplos de prisma. Então,
Se liga aí. Continuando. E os cilindros? Professor, qual a diferença? Os cilindros, eles também têm mais de duas dimensões? Tem. Mas qual é a diferença? Vou mostrar para vocês. Eles são do grupo dos corpos redondos. Ou seja, eles têm uma superfície arredondada. Aí você pensa assim, quer dizer, professor, que uma pilha, por exemplo, ela faz parte do grupo? Sim, é um cilindro. A pilha, por exemplo. Tá? Um exemplo muito simples. Um copo também tem a forma cilíndrica, certo? Então, o cilindro reto, ou circular reto, ou simplesmente cilindro reto, é caracterizado por ter duas superfícies planas e paralelas. Olha aí a foto que vai aparecer para nós. Agora, presta bem atenção, tá? Por eles serem circulares ou corpos redondos, observa que as bases deles são circunferências. Então, a gente tem que levar em consideração a área dessas circunferências, tá bom? Quando a gente for calcular o volume dos cilindros. Algumas características importantes, né, do cilindro, como a gente pode ver aí, ó, ele tem uma altura que é dada pelo centro das circunferências que estão na base e um raio. E para calcular o volume desse cilindro, como a gente pode ver, a gente tem que levar em consideração o valor de π, que é um número irracional, uma constante muito utilizada quando se lida com circunferência e círculo, que na maioria das vezes vale 3,14. Os exercícios já dão isso como valor para a gente calcular. O Rzinho, que representa o raio ao quadrado, por razões óbvias. Nós temos duas bases, né, circulares, o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, se a gente multiplica todas essas dimensões, a gente tem o volume do cilindro. Tá bom? Então, vamos a algumas situações. Qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada? Isso é importante. Quando diz que a base é quadrada, nós temos que levar em consideração a área dessa base, ó. Veja que ele nos deu uma dimensão de 12 centímetros, nos deu também a altura de 40 centímetros. Tá? O volume do prisma é obtido pelo produto da área da base pela altura. A base é um quadrado. Significa dizer que eu tenho que calcular a área do quadrado primeiro. A área do quadrado é calculada multiplicando-se o valor das suas dimensões. Basta pegar dois valores, ou o único valor 12, e elevar ao quadrado, que é a mesma coisa que 12 vezes 12, que é igual a 144 centímetros. Então, a área da base é de 144 centímetros. A base eu já tenho. A altura eu também tenho, que aparece na figura, que é 40 centímetros. Multiplicando-se a área da base, que eu calculei, 144, vezes o 40 centímetros da altura, o volume em centímetros cúbicos desse nosso prisma é de 5.760 centímetros, tá? Que é a letra A. Continuando aqui, um outro exemplo. O volume de uma piscina em forma de prisma de base quadrada é de 3.125 metros cúbicos. Professor, uma piscina é em forma de prisma? É, professor, desde que ela seja retangular ou quadrada. Quando você pular numa piscina a próxima vez, você vai dizer, eu estou pulando dentro de um prisma. Olha, aprendi na aula de matemática. Sabendo que a altura dessa piscina é de 5 metros cúbicos, qual é a medida da aresta? Agora, cuidado. Nós não queremos saber o volume. O volume nos foi dado. Ó, o volume do prisma é dado pelo produto da área de sua base pela altura. E a área de um quadrado? A base desse prisma é dada pela medida do seu lado elevado ao quadrado. Falei no exemplo anterior. Se o lado desse quadrado é L, podemos substituir os valores dos elementos da seguinte forma. Volume é igual à área da base vezes a altura. A área da base é o quê? É um quadrado. É a mesma coisa que L vezes L, vezes a altura. L vezes L é a mesma coisa que L elevado a 2, ou L ao quadrado. O volume eu já tenho, que é 3.125. A altura eu tenho, que é 5 metros cúbicos, que veio no problema. E eu quero descobrir quem é L.
Eu quero o valor da aresta, do lado. Se eu passar o 5 lá para o outro lado dividindo, como aparece aí na tua telinha, 3.125 dividido por 5 é igual a 625. Muito bem. O L está ao quadrado. Toda vez que isso acontece, eu tenho que calcular a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. A raiz quadrada de uma letra é a própria letra. A raiz quadrada de 625 é 25. Então, o lado tem o tamanho de 25 metros. A alternativa é do gabarito. Um outro exemplo aqui, olha. Calcula o volume do cilindro a seguir. Olha esse cilindro aí como é bonito, tá vendo? Duas circunferências na base, sua parede redonda, o tamanho do raio, o tamanho da altura. Isso é muito importante. Para calcular o volume desse cilindro, nós temos que o raio é igual a 4, a gente pode ver na figura. A altura é 5, a gente também vê isso na figura. Aí basta substituir, né? O volume de um cilindro é calculado multiplicando π vezes r ao quadrado vezes h. Veja como eu disse a você que no problema o valor de π já vem. E ele está pedindo que a gente use π sendo 3,1. Na maioria das vezes é 3,14. Substituindo cada letra pelo seu respectivo valor e multiplicando os valores entre si, nós descobrimos que o volume desse cilindro é de 248 centímetros cúbicos. Ok? Então, mais um exemplo para quem gosta de dirigir aí, ó, o caminhão de transporte de combustível. Possui um reservatório no formato de um cilindro, conforme essa imagem aqui, ó. Deixa eu mostrar logo a imagem. Com certeza você já passou por um caminhão desse na pista. Se nunca passou, quando passar você vai dizer, olha, o tanque desse caminhão é em formato de um cilindro. Exatamente. E já vem lá no próprio, em alguma parte do próprio tanque dizendo a capacidade dele, quantos litros ou quantos metros cúbicos de combustível tem ali dentro. Tá? Então, ao analisar o cilindro do reservatório, constatou-se que o raio do reservatório é de 2 metros. O que é o raio? É o ponto que vai do centro da circunferência da base até o lado. Tá? Lembrando-se de que em 1 metro cúbico cabem 1.000 litros. Qual deve ser o valor mínimo da altura desse cilindro para que o caminhão consiga transportar 54.000 litros de combustível? Aqui o valor de π já mudou. Isso é muito normal, tá? Mas veja que nunca é menor do que 3, tá certo? Sabemos que o volume tem que ser igual a 54.000 litros e cada 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Logo, o reservatório precisa ter 54 metros cúbicos, fazendo a transformação. O volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes h. E tudo isso tem que ser igual a 54 metros cúbicos. O valor de π nos foi dado, o raio também, que está no próprio problema. Fazendo essas devidas substituições, substituindo as letras pelos seus respectivos valores, multiplicando-as entre si. Então, no final, nós descobrimos que a altura desse tanque tem que ser de 4,5 metros. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido aí o máximo possível desse conteúdo. Na dúvida, nos procurem, pratiquem, exercitem e aprendam, tá certo? Valeu, fica com Deus e até a próxima.